boa tarde. Hoje falaremos sobre técnicas de redação. E, uma ilustrativa, vamos discutir a respeito da dissertação, a forma mais cobrada em concursos a respeito da redação. O que é dissertar? Muitas vezes se confunde dissertar com opinar. Existe distinção entre um e outro? Será que a dissertação é apenas opinião? Opinião nós todos temos a respeito de alguma coisa, nós podemos defender alguma coisa, ou ir a favor de alguma coisa, ou ir contra, mas só isso não basta para uma boa dissertação. Imaginemos o seguinte contexto, em que se proponha como tema desenvolvimento urbano versus preservação de florestas. Ou comumente, as pessoas falavam desmatamento e apresentassem os pontos negativos. Nós temos aqui pontos negativos. A redação comum é ter uma introdução, um título, por exemplo, desmatamento. Uma introdução, nós iremos descrever, definir o que seria desmatamento, e após isso nós íamos apresentar pontos negativos, porque é fácil pensar nos pontos negativos do desmatamento, é o que todos iam fazer, e a conclusão ia abarcar isso aqui. Essa seria uma redação comum para quem quer apenas empatar com os outros no concurso, por exemplo. Mas nós podemos pensar mais longe, podemos pensar, por exemplo, tem pontos positivos do desmatamento? Sim, nós precisamos de espaço. O desenvolvimento urbano exige espaço. Então precisamos de espaço para construir nossas edificações, para produzir até mesmo a carne, precisa de espaço, precisa de capim, o gado vai ter que se alimentar de algo plantado. Então o desmatamento ele é um mal necessário. As manufaturas que se fazem da celulose, papel, madeira, a gente precisa desse espaço. Então, um mal que se torna necessário para o desenvolvimento urbano seria um parágrafo já diferenciado daquele que apenas escreveu os pontos negativos, apresentar também pontos positivos. E ainda tem alguns assuntos que podem ter um parágrafo, como se diz, em cima do muro, que é bem salutar uma boa redação. Por exemplo, existe hoje o que se chama de desenvolvimento sustentável. Poderíamos pensar, por exemplo, em algumas empresas de celulose que não desmatam matas nativas, ou seja, se planta apenas aquilo que eles mesmos desmataram. Desmata, planta de novo, divide-se uma grande área, e aí, quando se desmata aqui, planta-se, até chegar aqui, essa aqui já nasceu de novo. Nós temos aí um desmatamento, a utilização desse material para que é necessário para a fabricação das mais diversas coisas, e nós temos uma área replantada, 100% mata atuando. Com isso, uma redação desse porte, com pontos positivos, negativos e essa parte aqui que trabalha os dois, vamos conciliar pontos positivos e negativos, com certeza a nota está sendo melhor do que uma simples opinião. Porque a opinião sempre leva à mesmice. Pensemos política, por exemplo. Tem como falar bem de política, fazer um parágrafo positivo sobre política? Tem. A política, pelo objetivo, no objetivo pelo qual foi criada, talvez não tinha o que é hoje. O objetivo era administrar a máquina pública. O que estragou, talvez, que nós possamos falar muito mal, são os políticos. Então, tem como apresentar os positivos e negativos, pensar sobre diversas óticas, é isso que é saudável, salutar para uma boa nota e uma redação. Outra ideia, por exemplo, certo ano, a ideia foi violência contra a mulher, por exemplo. Tem como pensar pontos positivos sobre violência contra a mulher? Não. Mas podemos pensar, por exemplo, que existe uma lei também que defende o homem violentado em casa. Nossa sociedade machista, decepcionalmente, não quer assumir. É uma lei pouco usada, porque o homem tem vergonha de dizer que apanhou em casa. Mas existe essa lei, é uma maneira de você assumir um outro ponto. Você conseguir falar de algo a mais do que simplesmente pegar a mesmice do que todos vão fazer. Então, com isso, a gente tem algumas ideias diferentes. Essa é a principal. Dissertar não é só opinar. É algo mais. É opinar em mais alguma coisa. Ir além. Obrigado.